Insira a abertura de Game of Thrones aqui. Então, galera, boa noite, boa tarde, bom dia pra quem tá vendo em qualquer horário. Eu sou o Eric Redhead aqui do Minuto HQ, pra estar falando pra vocês um pouquinho em relação sobre O Cavaleiro dos Sete Reinos, o livro de George Martin lançado em 2014, que ele até deu uma certa... 2014 não, erro meu, 2011. Que ele até deu uma certa enrolada pra lançar O Dança dos Dragões e ele resolveu lançar esse livro antes. O Cavaleiro dos Sete Reinos trata de uma história do 90 anos antes dos acontecimentos atuais, no caso, de Game of Thrones. O que a gente pode fazer? Os reis Targaryens ainda estão no poder, os Cavaleiros Andantes ainda têm toda aquela dimensão, os Baratheon ainda estão lá sendo Baratheons, onde eles deveriam ter estado desde o início. E o Cavaleiro dos Sete Reinos conta a história do Duncan. Quem é Duncan? Duncan é um bastardo de 16 anos que o sonho, na realidade, ele não tem sonhos. Ele foi acolhido por um cavaleiro errante como simplesmente cavalariço mesmo. E ele tem uma certa peculiaridade. O George Martin, ele até foi citado nos livros, nos decorreres das Crônicas de Gelo e Fogo, como o Sor Duncan o Alto, pelo fato dele ser extremamente alto. Ele tem 2 metros e 16 de altura, é muito legal isso, porque sempre tá dando problema com a altura dele. E o começo da história, o enredo dela, é como ele acaba se metendo de merda em frente de merda, como um cavaleiro andante que é pra proteger donzelas, salvar pessoas, salvar vilarejos, acompanhado de seu cavalariço. Seu cavalariço nada mais é do que nada mais ainda. Esse é um spoiler que eu acho que eu preciso dar para as pessoas. É um jovem príncipe da época, que é muito legal. O livro é dividido em 3 partes e ele conta três histórias diferentes. A primeira é o Torneio de Valfreixo. O Torneio de Valfreixo conta como Duncan vira cavaleiro e como ele começa a se envolver como começa a se envolver com esse cavalariço. E eu acho muito legal do livro, do Martin, é porque ele não fica mais tão óbvio. Porque quando você começa a ler os livros dele, você lê os 3 primeiros, você já começa a imaginar as canalices que ele vai acabar aprontando num livro ou no outro. E nesse não, ele acaba indo pegando outro caminho, ele acaba indo pegando um caminho lateral pra estar criando uma história, um enredo diferente. Ele cria um enredo mais heróico, é isso que o Martin faz. Ele sai um pouco do cruel e vem um pouco pro heróico. Aqui mostrando a capa pra vocês, é essa aqui, ó. Essa capa aqui, que é a do Cavaleiro dos Sete Reinos, este é o Duncan e este é o Egg. E que são os protagonistas da história. O livro é extremamente bem feito pelo Martin. As segundas partes, que dá a Espada Juramentada, e do Cavaleiro Misterioso, que são as 3 histórias, contam pontos heróicos do Martin decorrentes dessa crueldade dele, que muita gente até adora e muita gente até destoa. A história ela tem um enredo muito bem fechado. Até porque esse é um livro pequeno. Se eu for parar pra raciocinar, ele tem 413 páginas. E das 3 histórias, você pode ler elas tipo uma por mês, sem problema nenhum. Vai no seu ritmo, até porque leitura é isso, ritmo. E são 3 histórias, cada uma com cento e poucas páginas, que você pode ler de boas. Os enredos são extremamente bem fechados. A escrita dele tá muito boa, pelo fato dele não escrever mais em terceira pessoa. Ele está escrevendo em primeira pessoa no livro. E eu acho isso muito interessante, porque sai um pouco da zona de conforto dos outros livros dele. E você começa a perceber também certas ligações, até porque são 90 anos antes das Crônicas do Gelo e Fogo, mas isso não quer dizer que os acontecimentos aqui não influenciam. E esse livro conta principalmente, se você for parar das ligações, com a família Targaryen, que foi a grande destronada, que é o grande estopim para as guerras, no geral, iniciais, que é contado pelo Martin. Então conta sobre como é que era a família, como é que eram essas relações incestuosas dele um pouco, conta como é que funciona essa questão da hereditariedade e fica muito divertido, porque você percebe o lado bom dos Targaryens e você começa a perceber o lado ruim dos Targaryens como toda família.
Você não vê eles mais como Daenerys, a filha da Tormenta. Você começa a ver eles como uma família realmente poderosa e com todos os seus trancos e barrancos. Vai passando junto com o Duncan, que é muito importante. É um Não é? livro que ele pode ser muito bem falado ou muito bem recomendado para as pessoas que têm preguiça de ler os outros, por exemplo. Porque ele não é um livro que ele necessita de você ter lido os outros livros. Você pode muito bem ter visto a série, ter se interessado por ele, afinal são contos antigos, e você pode acabar tendo informação. É um livro para quem quer começar a ler as crônicas, por exemplo, que já conhece a história. Para quem não conhece, tem alguém no mundo que não conhece Game of Thrones. Começar a ver porque não é tão necessário. É um livro à parte, que tem ligações, mas ele é um livro que ele tem um domínio próprio, ele tem a identidade dele. Então ele não é dependente dos outros. Isso é muito interessante. Então, eu recomendo muito para quem quer ler os livros e quer ler o livro e só viu a série. E também para as pessoas que querem começar a ler os livros, mas vem aquelas montanhas de páginas e quer começar por algum caminho, eu recomendo o Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu posso estar finalizando que ele é um livro extremamente bem construído. O Martin se superou nele. Se ele tinha como se superar, ele se superou, porque é um dos meus livros preferidos da escrita dele. E eu dou uma nota 9,5 pro livro, que ainda tem algumas coisinhas ali no enredo que só que eu não posso estar falando que seria spoiler, que é da história, que eu acabo não gostando muito. Mas é muito interessante. Então eu super recomendo pra vocês. A nota é 9,5 mesmo e um beijo pra todos. E é isso. Tchau, pessoal.